Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Muito bom dia. Programa Mais Saúde, começando com participação internacional. Nossos irmãos portugueses é que vão ficar muito contentes de ver um conterrâneo aqui nos estúdios do Mais Saúde, na TV Canção Nova. Bem-vindo, professor Pedro Bastos. Gente, o Pedro é um desses pesquisadores de nutrição que vem nos contemplar aqui no Brasil com diversas palestras e cursos nesses melhores congressos. Então, quando ele vem, eu sempre dou um jeitinho, né, de trazê-lo no Mais Saúde para enriquecer ainda mais o nosso conteúdo. Então, hoje nós vamos falar de uma coisa muito interessante, porque muito se fala nos benefícios da atividade física. E quais os malefícios, Pedro, de não fazer atividade física? Excelente pergunta. Muito obrigado, em primeiro lugar, pelo convite. É sempre um prazer e uma honra estar aqui com você. Relativamente a isto, eu acho que a melhor analogia que eu posso dar é esta. Dizer que fazer atividade física é bom é o mesmo que dizer que não fumar é bom. Ou seja, eu acho que se nós pensarmos que nós estamos programados geneticamente para a atividade física, para o movimento e não para estarmos como hoje estamos, que é grande parte da população não fazendo a atividade física mínima recomendada, e a recomendada nem sequer é muito. Estamos falando de 150 minutos por semana, não é assim tanto de atividade física. Se olharmos para o que faziam os nossos antepassados, e não precisamos de ir tão longe como, por exemplo, paleolítico, podemos ir até há 150, 200 anos atrás, nos meios rurais, nós tínhamos muito mais atividade física, e também nos meios urbanos muita gente tinha. Então hoje o que está acontecendo é que cada vez menos nós temos atividade física, e isso tem várias consequências adversas, porque nós estamos, como eu disse, programados para isso. Então é óbvio que praticar atividade física é bom, mas a questão é que é bom por quê? Porque o normal era você fazer atividade física. Se você não faz, você vai ter uma série de alterações metabólicas, alterações no seu sistema imune, alterações ao nível até neurológico, e vai ter um aumento do risco de várias doenças. Então, a partir do momento em que você começa a praticar atividade física, o que acontece é que você melhora vários desses parâmetros, mas que não deveriam estar alterados se você fizesse atividade física. Certo. Então, nós dizemos que a atividade física é bom. É verdade, mas o que realmente nós deveríamos dizer é que não fazer atividade física tem muitas consequências adversas. Sabe que num congresso que eu fui da SOCESP, as pessoas estavam tão sedentárias que o médico que estava palestrando disse que, por favor, os executivos, quando fossem levantar da cadeira, eles deveriam levantar e sentar 3 vezes seguidas para pelo menos movimentar o quadríceps. Gente, e as pessoas hoje usam aquelas rodinhas das cadeiras e vão para lá e para cá e não andam. E, Pedro, é verdade que se eu passo das 8 da manhã às 5 da tarde sentado no escritório, mas depois eu vou lá e vou na academia e faço um pouco de atividade, que isso não é tão eficiente quanto ao longo do dia eu me movimentar? Não chega. É obviamente muito melhor do que aquilo que a maioria das pessoas faz. Lógico. Ou seja, não faz. Não fazer, caso. né? Então, nesse caso, obviamente, isso é muito melhor e é desejável que continue fazendo isso. Mas o ideal é que durante o dia haja vários momentos de atividade. E isso pode ser conseguido incluindo a atividade física na nossa vida, por exemplo, subindo pelas escadas em vez de utilizar o elevador. Ou descendo, né? Ou descendo, caminhar, quando você tem que ir a qualquer lugar em que são 5 minutos caminhando, ou 10 minutos caminhando, mas você pega o carro, por exemplo, por que não vai caminhando? Exato. Você vai no supermercado, quando não estamos falando, obviamente, de trazer 30 quilos, mas quando você vai comprar meia dúzia de coisas, por que você não vem a pé com elas? Ou seja, nós podemos introduzir a atividade física na nossa vida e devemos fazer isso, porque isso é o que é realmente desejado, que é tentar regressar ao que é fisiológico, ao que é normal para nós enquanto seres vivos. Nós temos um monte de dobraduras, como a gente fala, de articulações,
que, na verdade, mostra que nós fomos feitos para estarmos o tempo todo nos movimentando, coisa que hoje nós não fazemos. E o que eu gostaria de deixar aqui muito claro é que isso você programa. Você tem que fazer uma meta. Você chega hoje no seu trabalho, você escreve: vou levantar para beber água. Então, vou colocar um dispositivo no meu celular para me lembrar de beber água, que isso é uma coisa que também as pessoas não fazem. Vou levantar da cadeira e vou até a copa. Por exemplo. Exemplos. Outra coisa, não estacionar o carro do lado. A gente procura sempre a vaga mais próxima, né? Não. Põe mais longe. São pequenas atitudes assim. Ir caminhando. E eu preciso fazer, então, 150 minutos por semana. Isso é o que diz a Organização Mundial de Saúde. Isso dá quanto por dia, mais ou menos, Pedro? Eu tenho que fazer os 7 dias da semana. O ideal é você fazer todos os dias um pouco, obviamente. A Organização Mundial da Saúde preconiza Mas atividade física todos os dias como hábito de higiene, não é? Exato, só que estes 150 minutos, existem vários pesquisadores na área do exercício, alguns deles meus amigos, que acham essa recomendação, na concepção deles, muito básica. Alguns até a classificam de ridícula, porque acham que é muito pouco. Muito pouco, que nós precisaríamos fazer muito mais do que isso. Só que nós temos que, obviamente, fazer aquilo que é conseguido. Cada um que consegue, então, né? Não... Mas vamos supor, Pedro, eu não consigo fazer tanta atividade, mas será que eu posso fazer uso de alguns antioxidantes para minimizar esses impactos? Aí entramos numa questão controversa e que parece ser o seguinte: quando você faz atividade física e principalmente quando você faz exercício programado, estruturado, em que a intensidade é mais elevada do que aquela que você tem nas atividades diárias, como caminhar, subir as escadas, aí o que acontece é que isso é como se fosse uma agressão, mas é uma agressão boa, vamos dizer assim, entre aspas, que é uma agressão controlada, doseada, que tem um objetivo, que é fazer com que você fique, vamos dizer assim, mais forte, mais resiliente. Então, você vai ter adaptações a esse programa de exercício, a essa agressão, a esse estressor. O problema é que para você ter essas adaptações vão ocorrer várias coisas nas suas células, incluindo o aumento da produção de algumas moléculas que nós sabemos que em excesso danificam a membrana celular, o nosso DNA, etc., que são as espécies reativas de oxigênio, que incluem os radicais livres, que muita gente já ouviu falar. Só que nós sabemos que essas moléculas, elas também dão o sinal às nossas células para elas se adaptarem, se tornarem mais resistentes. E isso significa que se você der antioxidantes junto com um programa de exercício para a saúde, não estou falando de esporte, de competição, estou falando para a saúde, você pode bloquear parte das respostas adaptativas ao exercício ao você dar esses antioxidantes. Então, hoje o que se pensa é que o exercício físico é o melhor antioxidante que existe, porque induz essa resposta antioxidante endógena, ou seja, a sua. Então, Pedro, se a gente tivesse que fazer um resumo assim, concreto, para os nossos telespectadores. Então, iniciar nunca é tarde para começar a fazer atividade física. Essa atividade física, concretamente, pode ser uma caminhada? Sim, começar por aí, ou seja, começar com caminhada, subir as escadas, andar de bicicleta, caso seja algo que a pessoa está, obviamente, sabe fazê-lo bem, ou nadar, mas quando já começamos a falar de nadar, de fazer exercício físico, como ir na academia, aí é muito importante, na minha opinião, consultar um médico, fazer um check-up e depois ser acompanhado por um profissional de educação física. Exatamente. Então, essas são as regras de ouro e que eu acho que ficou assim um grande recado do programa. Se você faz uma atividade física que chega a estressar o seu organismo, seu próprio organismo constrói moléculas para você, sabe, se tornar, após esse exercício, mais resiliente, mais forte. Coisa que não devemos, então, é tomar os famosos antioxidantes pensando nisso. Sim, pelo menos os suplementos em doses altas. E o que devemos privilegiar é uma dieta adequada que nos dê todos os nutrientes necessários para poder, então, estabelecer esses mecanismos de defesa antioxidantes. Perfeito. Bom, esse foi o programa Mais Saúde e
Com certeza, o Pedro, estando aqui no Brasil, ele vai permanecer um pouco mais conosco. Eu vou trazê-lo mais vezes aqui, toda vez que ele vier para alguma palestra. Gente, um beijo grande e até o próximo Mais Saúde. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.